Bom dia, tudo bem? Sou a Ieda, aqui de Manaus, Amazonas. Quero compartilhar com vocês 50 lugares que eu pesquisei no Google, né? Fui pesquisar para conhecer os lugares que Manaus tem e ele me apresentou esses 50 lugares. E na verdade, não são 50 lugares, são 50 pontos onde fica. é, Alguns deles ficam no mesmo lugar. Então você vai conhecer esses 50 pontos aqui em Manaus para você se divertir com a sua família, com seu namorado, seu esposo, sua esposa, com seus amigos, os grupos de escola, que é muito bom também para levar os alunos a conhecer um pouquinho da história, do que foi Manaus de antigamente, o quanto a gente tem, o quanto a gente é, tem dessa cultura, né, que tem vindo aí ao longo dos anos. E o primeiro lugar que apareceu nas pesquisas que eu fui pesquisando e também já visitei foi o Encontro das Águas. O Encontro das Águas é um dos principais pontos turísticos aqui de Manaus. Eu já fui visitar, recomendo que você vá visitar. Para você visitar, você só precisa contratar uma agência de viagem da sua confiança, que você queira, que caiba também no seu bolso. Eu indico também, se você quiser ir assim, pelo Porto do Ceasa, você vai pelo Porto do Ceasa. Mas sempre vá pelo Porto do Ceasa, você tem que combinar com mais de 5 pessoas para que você possa pagar um precinho mais baixo, né? E eu na época que eu fui através da JRP Assessorias às Empresas e Eventos. Então, fica aí as dicas, você escolhe o que você preferir. O segundo lugar do ponto turístico mais um dos pontos mais principais aqui do Amazonas é o Teatro Amazonas, né? O Grande Teatro Amazonas, de grande referência mundial, que tem muita história, muita cultura, muita coisa para se ver, um luxo, gente. Eu já tinha ido no teatro, mas quando eu fui, quando eu era mais nova, eu participava de um grupo de teatro, o Curutec. E nesse grupo de teatro nós ensinamos uma peça, A Lágrima de Brinquedos. Nessa Lágrima de Brinquedo eu era bailarina. E eu subi no palco do Teatro Amazonas. Nesse palco, gente, a bailarina tinha que ficar. A cortina estava fechada. Antes de abrir a cortina, nós, personagens, tínhamos que ficar parados. Eu fiquei parado, mas olha, gente, vou lhe falar. As pernas ficaram assim, ó. Parecia que eu não conseguia, de tanta nervosa que eu estava de estar no teatro. Após esse tempo de ter contracenado nesse teatro, eu sempre tive vontade de voltar e como visitante para ver ele. E eu voltei ao teatro. Gente, lindo, o teatro luxo que ele tem, apesar de já ter reformado, as pessoas falam que ele já perdeu mais um pouco da sua grandiosidade, mas ele continua grandioso. Recomendo visitar. É, ele é gratuito para as pessoas que moram no Amazonas. Para as pessoas que não são daqui, você paga uma taxa de R$ 20. Mas vale a pena, gente. Recomendo entrarem. Terceiro, nessas pesquisas que eu fiz, apareceu a Taberna do Chefe Procópio, que é um restaurante que fica lá no Adolfo Lisboa, que serve comidas típicas do Amazonas. Então, você pode estar conferindo quando você for no mercado do Adolfo Lisboas lá. O quarto, Museu da Amazônia. Ele fica na rua Margarida, antiga Uirapuru, Cidade de Deus. Eu ainda não fui no Musa, ainda vou, mas as pessoas que vão sempre falam da caminhada, da torre, né? A torre de observação, que é imensa. Lá você sobe os degraus para você observar por cima toda a mata, a floresta que tem muito aqui em Manaus.
Para você entrar, ele custa as visitas guiadas R$ 50. Não guiadas 30. Também tem as meias, né, para estudante, para os moradores de Manaus, os idosos brasileiros que também pagam meia, né? E ele fala, né, as crianças até 5 anos é gratuito, né, acompanhada dos seus pais, lógico, que não, vocês não vão levar criança, as crianças não podem ir sozinha. Recomenda que use sapatos fechados. Menores de 14 anos têm que estar acompanhados dos responsáveis. Os grupos de estudantes, de escolas, têm que marcar para poderem eles se organizarem, né? Os grupos de estudantes para irem. Então, você liga antes, entra no site, liga antes e marca a agenda para levar o seu grupo de escola, o grupo de amigos, grupo da igreja, o que vocês preferirem se reunir em grupo e irem, né? Fazer esse lindo passeio para conhecer um pouquinho da história do Amazonas. E apreciar também a nossa bela floresta. Quinto, Praia da Ponta Negra. Né? Lá na Praia da Ponta Negra, ela fica à margem do Rio Negro, é um dos principais pontos turísticos. Tem um calçadão, um anfiteatro, quadras esportivas, mirantes. Então, fora o rio lá para você tomar um banho no Rio Negro. Você vai lá com a família, com os amigos, pode ser um grupo de escolas, sempre tem várias atividades lá, vários eventos. Quando meus filhos eram mais novos, eles participavam de grupo de capoeira, já foram para roda de capoeira, eu levava muito eles para lá. E a gente sempre tá indo na praia, só para passear ou tomar um banho. Né? No grupo também religioso que você participa, também já fui com o grupo da minha comunidade. Então você sempre é usado para vários tipos de coisa. O importante é você se divertir. O sexto, o Porto de Manaus. O Porto de Manaus fica lá no centro de Manaus e tem todos aqueles prédios lá, são parte do Porto de Manaus. E tem a parte que fica próximo à escadaria dos remédios, que é onde vem os barcos, ficam os barcos lá, é a parte principal do porto ali. Mas você vai andando e observa ainda muita coisa. 7. Parque Municipal do Mindu. Eu já fui no Parque Municipal do Mindu. E no Parque Municipal do Mindu, eu entrei, os guardas estavam distraídos, eu não cheguei a perguntar, eu saí entrando e andei nas trilhas, observando a mata. Cheguei até perto de onde tem os jacarés, mas como eu sou daqui, eu sempre estou vendo jacarés, eu não quis ir até lá onde estão os jacarés. Mas é muito bonito, é bom para ir acompanhado. Eu fui falar isso para minha colega falou que você que vai sozinha, chama os guardas que eles lhe acompanham para sua segurança mesmo, porque como é mata fechada, então para não ocorrer alguma coisa, né, estranha. Então, por segurança, chame o guarda, não faça como eu fiz, né? Eu fui sozinha. Como eu sou aventureira, eu fui. O importante é se divertir e conhecer. 8. Palácio Rio Negro. Fica no Centro Cultural, o Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, lá no centro. O horário é das terça, sábado, das 9 às 17 horas, domingo das 9 às 14 horas. Segunda é fechado para manutenção. Feriados, esses pontos que são abertos geralmente, no feriado às vezes eles têm algumas programações diferentes de horário. Então antes de você ir é bom você consultar pelo site primeiro para ver se ele não está fechado. Lá o Google ele mostra sempre um horário, né? Para você não ir lá e depois, tá fechado hoje. Não, né? Não correr esse risco. Né? Se você vai pelo guia turístico, com certeza ele deve ter as orientações para que você não dê um passeio sem realmente estar aberto, né? Mas vale a pena, eu visitei, tem muita história de antigamente ali ainda preservada, roupas,
moves. Tem o hino do Amazonas, eu escutei o hino do Amazonas, que quando a gente era criança na escola, nós, antes de entrarmos nas salas de aula, nós tínhamos a hora civil. E aí todos nós cantávamos o hino nacional, o hino do Amazonas, o hino da bandeira. E toda vez quando a gente é criança, a gente acha aquilo chato. Mas hoje eu vejo o quanto era importante fazer esse momento da hora civil, né? 9. O SIGS, o nosso zoológico aqui do Amazonas. Ele fica na reserva do comando dos militares aqui do Amazonas. Funciona de terça a sexta das 9 às 16h30 e sábado e domingo das 9 às 13 às 17h30. Feriados, como sempre, consultar para não... Paga uma taxa de R$ 10, meia, R$ 5. Moradores também do Amazonas pagam R$ 5. Estudantes, a gratuidade para as crianças até 12 anos, acompanhadas dos responsáveis, idosos acima de 60 anos, portadores de deficiência e militares devidamente identificados com as suas identidades militar. Então você vai lá e aproveita e vê ainda alguns animais daqui da região amazônica no zoológico. 10. Ponte do Rio Negro, que foi inaugurada dia 24/10/2011. Liga Manaus a Iranduba, Manacapuru, Novo Airão. Tornou-se um dos principais pontos turísticos. Tem uma visão panorâmica. Pode ser utilizada para caminhadas, para lazer, para andar de bicicleta. Ou simplesmente você vai lá e ficar olhando a paisagem. É imensa, né? Então você tem uma caminhada lá, você... Pernas para que te quero, como é o ditado aqui, nós falamos. 11. Largo de São Sebastião. Fica na rua 10 de julho. Sempre tem programação de shows. A calçada representa o Encontro das Águas, que inspirou o calçadão do Rio de Janeiro, que também tem lá o nosso Encontro das Águas. Vale a pena, sempre tem programação no Largo de São Sebastião. 12. Bosque da Ciência. Lá fica a Casa da Ciência, tem a trilha suspensa. Ela fica na Avenida Otávio Cabral, sem número, Aleixo. Horário de terça a sexta, das 9 às 12, das 14 às 17, sábado e domingo, das 9 às 17. Feriado sempre tem que consultar, né? Para ver se tem um horário diferenciado. Na segunda é fechado para manutenção. Visitas de grupos escolares tem que ser marcada com antecedência. Aí no bosque você vai conhecer o peixe-boi e alguns, o poraquê e outros animais e também plantas, e conhecer um pouquinho mais da floresta. O quanto você vai ficar admirado de estar numa região urbana que também tem muita floresta ainda em alguns espaços aqui de Manaus. 13. Museu do Seringal. Faz uma viagem histórica do Círculo da Borracha. Como você chega? Se direciona à Ponta Negra, vai direto até a Ponta do Davi, que é aqui nós chamamos Ponta do a Ponta Negra, depois passa o Hotel Tropical, você vai até no final da rua, tem a Marina do Davi, que nós chamamos Marina do Brasil, e lá você pega uma voadeira, você paga a taxa deles, que eles cobram em média de R$ 7, R$ 10. Eu ainda não fui, não sei ao certo quanto que custa, mas você paga, mas é pouquinho para ir lá visitar. Chega lá no museu, você visita e depois você volta. Ou você pode aproveitar e de lá já ir para um outro lugar que tem também aqui que eu vou falar, né, do Museu do Seringal, mas também na mesma Marina do Davi você pode ir para outras praias que tem também, que direciona. 14. Lago Janauari.
No Lago Januari, ele é para você ir, é pago. Então você, sempre eu falo, consulta uma agência de viagem que caiba no seu bolso, ou você vai no Ceasa, consulta os preços lá no Ceasa, mas eu indico sempre vá para fazer esse passeio no Lago do Januari. O ideal são acima de 10 pessoas, porque se você for a menos, você vai pagar um pouco mais salgado o preço, porque custa caro para eles. Então, acima de 10 pessoas, você já fica num preço bom para você visitar e não fica salgado. E quando eu fui fazer o passeio, eu fui com a JRP Assessoria das Empresas e Eventos. Né? Então, sempre é bom você consultar antes os preços que caiba no seu bolso, porque ele custa um pouquinho mais, né? E tem várias coisas para você comprar lá também. Então, é bom sempre consultar antes. É, Lá no Lago do Januari, você vai. Se você fizer o pacote completo, você vai ao encontro das águas, você vai até a comunidade flutuante da pesca do Pirarucu, esportiva. Depois você vai para o Januari, que tem um restaurante flutuante, tem a trilha suspensa, onde você vai até e ver o lago onde tem as Vitórias Régias. Ao lado tem a feira de artesanato, que você pode comprar vários artesanatos como esse, né, roupas, artesanatos para enfeitar a sua casa. Então, você ajuda muitos ribeirinhos que vivem ali, os comerciantes que vivem, né, desse turismo. Depois você vai para nadar com os botos, só se você quiser. Então você fica observando. Lá também paga uma taxa para nadar com os botos. Depois você vai dançar com os índios, também paga uma pequena taxa para dançar com os índios. Mas são coisas baratas, porque eles vivem dessas taxas. É o trabalho deles, né? A forma que eles vivem, desse turismo. Então, eu recomendo que você vá preparada para você não ter nenhuma, né? Coisa, não me avisaram. Não, estou lhe avisando. 15, Praia da Lua. Como eu falei, lá no Museu do Seringal, você vai para a Marina do Davi, que é a que a gente chama Marina do Brasil. E aí, lá também, você se direciona para lá, você aproveita, vê o Museu do Seringal e depois, eu quero ir para a Praia da Lua. Você paga também uma taxa para ir para lá, você toma um banho lá, também tem comidas, bebidas. Caso você não queira comprar lá, você leva para você, mas traga seu lixo de volta. Todos esses pontos turísticos, não jogue o lixo no chão. Jogue o lixo nas cestinhas que sempre tem para preservar também, né? Não esqueçam disso. E traga seu lixinho de volta, né? Então, não é caro não. Para ir é barato, mas se você for consumir lá, é um pouquinho mais, o preço é um pouquinho a mais, né? E você tem que ir preparado. Senão, se você preferir levar o seu de casa, ou se você não vem de casa, você se prepare para comprar alguma coisa, mas saiba que o preço é um pouquinho salgado, né? Esteja preparado. 16, Parque Cidade da Criança, que fica na Rua Crasto Alves 100, lá no Aleixo. Segunda é fechado para manutenção. Terça, sexta fica aberta das 8 às 12, das 13 às 17, sábado e domingo das 14 às 20. Feriado, sempre consultar a programação. Então, você que tem sua criança, leve lá para brincar nesses parques. 17, Parque Estadual Samaúma, Avenida Bacuri, sem número, Cidade Nova, de terça a domingo, das 8 às 17 horas. Segunda é fechado para manutenção, né? Então, sempre mais um ponto aí para você visitar. Ainda também não fui, mas eu vou visitar. 18, Palácio da Justiça. A entrada é gratuita. Centro Cultural Palácio da Justiça é o Patrimônio Cultural do Amazonas, inaugurado em 21/4/1900. Fica na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, no centro. Horários de terça a sábado, das 9 às 17.
domingo das 9 às 14. Feriado sempre consultar, é um passeio gratuito. Você vai no Largo de São Sebastião, vai no Teatro Amazonas, fica atrás do Teatro Amazonas já tem um palácio, você aproveita e já visita o Palácio da Justiça, que conta um pouco de como era julgada. Você entra lá, você sente como se você estivesse naquela época que estavam julgando lá as pessoas que cometeram crimes. 19. Parque Ponta Negra. Então, o Parque Ponta Negra é a Ponta Negra. Eles colocaram como eu falei para você, como pontos, como 50 lugares, mas na verdade são 50. São pontos que ficam em vários, no mesmo lugar. Então, na Ponta Negra tem o parque que fica toda a parte do anfiteatro, que tem as quadras. E esse parque Ponta Negra que ele fala que quando tinha uns brinquedos na Praça das Saudades, eles levaram esses brinquedos para lá e deixaram esse parque lá na Ponta Negra. E tem brinquedo lá para você brincar com as suas crianças. Então tem esse parque lá na Ponta Negra para você brincar com as crianças. Também para você levar para suas crianças se divertirem. 20. Museu do Índio. Tem o site, você consulta, fica na rua de Duque de Caxias, no centro. Quando você vai no Palácio Rio Negro, logo à frente, você já aproveita e já visita também o Museu do Índio. É de segunda a sexta, das 8 às 30, às 16h30 e sábado de 8 às 30, de 11h30. No domingo é fechado. Feriado, consultar a programação. O Museu do Índio de Manaus é o maior e mais amplo museu da história indígena do Brasil. Fundado em 1952, uma ação de uma missionária, Madalena Mazzoni. A entrada custa R$10, meio estudantil, pessoas acima de 60. Eu fui lá, visitei, tirei bastante foto. Tem muito, muito para ver, muito para conhecer sobre a história do Amazonas, sobre as antigas civilizações aqui da Amazônia. 21. Balneário do Sesc. Foi um dos pontos que apareceu. Eu ainda não. Eu fui no SESI quando os meus filhos praticavam esporte, quando também eu fazia mais nova, fazia educação física, a professora nos levou lá. Mas assim, para passeio, eu não sei como funciona. Então você acessa o site, liga se você tiver interesse de ir no balneário do Sesc e ver como é que funciona lá para você entrar, tá bom? 22. Igreja de São Sebastião. Tem o Largo de São Sebastião, tem a Igreja de São Sebastião que fica em frente do largo, ao lado do Teatro Amazonas também. E você que tem uma fezinha, você vai lá, visita, olha, também tem muita parte arquitetônica na igreja, porque ela é antiga, e você vê a beleza e aprecia. 23. Reserva Florestal Adolfo Duque. Fica dentro do espaço do Musa, da cidade, junto à prefeitura, para preservar o Musa. Ela foi inaugurada em 2000, junto com a prefeitura, para preservar uma parte da floresta do crescente e acelerado dos bairros. As pessoas desmatam muita floresta e foi uma forma de preservar essa parte. E você vai lá, fica dentro do Musa, do espaço do Musa, que fica na Cidade de Deus, que tem a torre que você sobe e observa lá de cima. 24. Museu da Cidade de Manaus, o Paço da Liberdade, fica lá no centro, o Paço Municipal. O índio, o seu museu, você conhece a história da cidade de Manaus, foi a prefeitura, é um dos prédios mais antigos. Você observa vestígios arqueológicos nos locais. A entrada é gratuita. Fica na Praça Dom Pedro, sem número. Horário de segunda-feira é fechado.
Terça a sábado, das 9 às 16h20. Feriado, acessar informações para ver a programação, né? Se não vai estar fechado. Você observa, tem uma parte que é escavada, que conta vestígio da antiga civilização da Amazônia. É muito interessante, tem muita coisa lá para você observar. Tem o pessoal contando um pouquinho de como é ser daqui do Amazonas, pessoas que são daqui, pessoas que não são daqui, mas que ficaram aqui e hoje amam essa terra e dão seu depoimento, é maravilhoso. Recomendo, vá lá. Eu fui. 25, Cachoeira do Santuário. Ele fala dessa cachoeira, mas eu pesquisei, não consegui encontrar, que eu queria ir lá para ver onde era e não achei no Google, só achei Cachoeira de Presidente Figueiredo. Então, isso aqui foi uma. Eu até disse que eu ia no coisa para ver, mas quando você vê pelo satélite é só casas, né? Não encontrei nenhum ponto turístico. Não sei se era antigo e ficou e acabou, né? Ou se é novo e não aparece, não consegui identificar esse ponto. 26, Monumento à Abertura dos Portos. Esse monumento, como eu falei, eles falaram de pontos, de lugares, mas é um ponto que fica lá na Praça do São Sebastião, fica bem no meio, no largo, e você observa lá da abertura dos portos. 27, Palacete Provincial. Existe há 9 anos, é um dos prédios mais antigos, de 1861, é um espaço de exposição. Ele fica na Praça Deodoro Babi, a Praça da Polícia, como nós conhecemos aqui no Amazonas. É considerado um dos prédios mais importantes de Manaus, inaugurado em 1875, durante 100 anos, funcionou como quartel da Polícia Militar. Restaurado em 2009, tem Pinacoteca do Estado, exposições esculturais do mundo, Museu Tiradentes, Museu da Imagem e do Som do Amazonas. Tem uma sala também que tem partes que foram escavadas, e você encontra lá vestígio de antigas civilizações do Amazonas que foi encontrada aqui em municípios pertinho. A entrada é gratuita, eu já fui lá visitar. Ele funciona de terça a sexta, das 9 às 17, domingo também nesse horário, das 9 às 17, sábado ele funciona das 9 às 14. Feriado, sempre olhar uma programação, que às vezes fecha no feriado, às vezes tem uma programação diferente. Então, sempre dá uma acessadinha se você for por sua conta própria. Claro que se você for por uma agência de viagem, com certeza eles devem ter a informação. 28, Casa da Ciência, o INPA, né? Aí lá no INPA tem a trilha suspensa do bosque, que fica lá no Aleixo. É o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas. Ao longo dos anos, realiza os estudos científicos do meio físico e das condições de vida da região amazônica, para promover o bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico regional. Referência mundial em biologia tropical, faz levantamento e inventários da fauna e flora. O desafio é expandir de forma sustentável o uso dos recursos naturais da Amazônia. Entrada custa R$ 5,00, é gratuito para as crianças até 10 anos e pessoas acima de 60 anos. Avenida Bem-TV, antiga Rua Otávio Cabral, sem número, Petrópolis, é a entrada. Horário de terça a sexta, das 9 às 12, das 14 às 16, domingos e feriados, das 9 às 16. Visita de grupos escolares devem ser agendadas com antecedência. Também tem entrada pela Avenida André Araújo, Bola do Coroado. 29, Miragem Parque, Avenida Recife, em frente à Assembleia Legislativa, no Parque 10 de Novembro. Horário de segunda a sexta, das 17 às 22, sábado e domingo, das 16 às 23. Então, você que quer ir num parque, se divertir com os seus filhos, com o seu parceiro, sua parceira, namorado, com os amigos, tem um parque que não é só para as crianças, os adultos também brincam, você vai lá e se diverte.
30, zoológico do Hotel Tropical, que o Hotel Tropical na nossa região do Amazonas foi fechado, né? Então, também está fechado, não existe mais, mas é porque o Google ainda aparece com essas informações. 31, Torre de Observação do Musa, que fica lá no Musa, no Museu da cidade de Manaus, lá na cidade de Teus, que eu falei anteriormente, né? Essa torre é 42 metros históricos de 42 metros. História de 10 mil anos de subir. Então você vai ter um pouco desse observando ao subir. Quando for visitar o Musa, aí você vai também na torre de observação, que faz parte do pacote completo que eu falei, que é R$ 50 com guias, né? Sempre é bom, se você vai pela primeira vez, sempre é bom ir com guia. Eu recomendo, né? A partir da segunda vez você já sabe, aí você pode pagar já sem o guia, né? 32, escritório do Musa, também, que fica lá no Musa Museu. Ele deu como lugares, mas são só pontos que ficam no mesmo lugar. 33, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, né? O CCPA. Entrada gratuita, eu fui com a minha mãe e meu sobrinho. Nós fomos lá, visitamos, é muito maravilhoso. A gente andou lá por toda. Gente, tem os carros que o Gilberto Mestrinho usava, tanto particular como para o uso do trabalho. E aqueles carrões de antigamente, que hoje são uma verdadeira relíquias, né? Tirei foto lá. Tão lindas. A, fica na Avenida Silves, 2222, Distrito Industrial. Horário de segunda a sexta, das 9 às 17. Sábado ele abria, só que tá tendo uma construção ao redor da bola, que é a antiga bola da Suframa, e aí eles não estão mais abrindo. Então tá funcionando só de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E você vai lá e visita, encontra. Tem o cinema, muito legal, nós assistimos, foi ótimo. Tirei bastante foto, tem muita história ali para você ler. Se você vai com calma, você lê uns pedacinhos. Acessibilidade para deficientes físicos, visuais e auditivos. Mostra a cultura indígena amazônica e brasileira. Desde dezembro de 2011, o CCPA abriga o Museu do Homem do Norte, com mais de 2.000 peças distribuídas em 4 ambientes. Uma réplica da tribo Champono e Yanomami, oportunidade de conhecer o modo de vida do povo Yanomami sem precisar sair da cidade. Tem cine, apresenta a vida dos indígenas. O tempo de visitação é em média 1h45. É isso mesmo, porque você vai em cada ponto observando, olhando, é grande, aí tem a parte do cinema que você vai assistir. Aí você vai com esse tempo de 2 horas para você assistir, você ver, observar, tirar foto, perguntar do guia. A apresentação em português, espanhol, inglês e Libra, a linguagem dos sinais. Vale a pena, recomendo. 34, Trilha Suspensa, que fica lá no Bosque da Ciência, né? Como eu falei, ele fala de 50 lugares, mas não são 50 lugares, são 50 pontos turísticos que alguns deles ficam no mesmo lugar. 35, Parque Ecológico Januari, que é o que eu falei lá do Januari, que você faz um pacote completo, que vai no Encontro das Águas, vai na pesca do pirarucu, vai no restaurante flutuante, vai na trilha para ver o lago com as Vitórias Régias, o artesanato, a visitar os botos, a dança com os índios. Então, já falei para vocês anteriormente, é porque eles colocam, claro, como 50 lugares, mas não são 50 lugares, então eu vou fazendo referência. 36, Praça Terreiro Aranha, fica lá no centro, fica bem em frente do Porto de Manaus, a antiga praça. Eles estavam revitalizando ela ali.
E ela está ainda em revitalização, né? Falta mais o nosso prefeito daqui é, fazer essa revitalização como deve ser feito. 37, Parque Rio Negro. Novo cartão postal. A Orla do São Raimundo é um espaço de lazer e praticar esporte. Já fui visitar, porque eu morava ali pertinho, morava no bairro de Santo Antônio, a mamãe mora lá. Então sempre estou indo lá. Então, logo no início que ele inaugurou, eu fui lá, caminhei com a família, nós tiramos foto, tem parte para praticar esporte lá. Levamos a mamãe no tempo dela fazer o aniversário dela, de 60 anos, tiramos foto, ficaram lindas as fotos dela. 38, Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, o IGA, endereço Rua Frei José dos Inocentes. É uma instituição cultural mais antiga, promove seminários e palestras e possui museu próprio, valiosa peças históricas. A biblioteca e hemeroteca são pontos obrigatórios para quem se dedica a pesquisar sobre o Amazonas. Horário de segunda a sexta, das 14 às 18. Eu fui lá, só que eu fui num horário que estava fechado, né? Eu fui pela manhã e ele só abre à tarde. Mas eu vou um outro dia para ver, visitar essa parte sobre a história do Amazonas, que eu estou pesquisando um pouco mais para conhecer a fundo um pouco da nossa história, da minha terra, da minha região. Mas ele fica, você vai no Passo Largo, aí fica bem na rua ao lado do Passo Largo. É bem facinho de achar. 39, Praça São Sebastião, que é o Largo São Sebastião, que tem um monumento São Sebastião. Então ele coloca como lugares, mas a gente já falou um pouquinho, né? 40, Parque Senador Jefferson Pérez, área verde no centro de Manaus. Recomendação: visitar durante o dia, à noite ela é fechada. Um dos acessos dela é pela Avenida 7 de Setembro e a Avenida Lourenço Braga, conhecida como a Rua da Manaus Moderna. Fica ao lado do Palácio Rio Negro. Ela é grande, é bem grande, ela é bem cuidada, né? Realmente você tem que ir pela manhã, porque como ela é cercada, eles fecham, mas você pode praticar esporte, caminhada, pode passear, já fui muitas vezes passear lá. Quando eu me formei em administração, nossa turma foi para lá, tirou fotos. No dia que eu estava visitando o Palácio Rio Negro, é, tinha um casal de noivo lá tirando fotos. Então ela é sempre usada assim, para tirar fotos para casamento, aniversários, formatura. Sempre nós que somos aqui da região, nós estamos fazendo isso, valorizando um pouquinho da nossa terra. E ficam lindas fotos, vocês precisam ver. 41, Aquapark Finiston. Esse aqui fica fora da cidade de Manaus, fica no quilômetro, é um ponto de lazer que apareceu, nunca fui, tentei entrar em contato com o pessoal, mas não achei. Mas é um dos pontos que deu fora de Manaus, no caso, né? 42, Igreja da Matriz, Arquidiocese de Manaus. Arredores resgatam a beleza de Manaus de antigamente, tombada como patrimônio histórico em 1988. Lá você vai na igreja, tem muita coisa arquitetônica, lindas obras. Tem uma parte também escavada, que você encontra lá também, das civilizações de antigamente. É muito bonito, vale a pena visitar. E se você tem uma fezinha dessa, você vai lá e também faz a sua oraçãozinha. 43, Praça Eliodoro Balbi, Praça da Polícia, charmoso espaço verde, fica ao lado do Palácio Provincial e ao lado, à frente, o Colégio Estadual na Avenida 7 de Setembro. Você vai lá no Palácio da Polícia, já sai de lá, já sai na praça que fica, e aí você já anda lá, também tem monumentos, você tira fotos. Eu já tirei fotos lá. Uma vez eu fui com meu esposo, nós saímos andando nas praças, nos aventuramos, passeamos para namorar um pouco, tiramos fotos e ficaram lindas. 44, Praça da Saudade, revitalizada em 2010, tem mais de 100 anos, o monumento do Terreiro Aranha. Em seu centro, o primeiro presidente da província do Amazonas.
Atrás havia um cemitério, por isso o nome. Em frente tem o prédio do Rio Negro Atlético Clube, um dos mais antigos times de futebol do estado. Há, arco, há cerca de 100 anos. Então, é a outra praça. Também tinha brinquedos lá, mas eles revitalizaram, direcionaram os brinquedos que existiam lá para Ponta Negra e para outros lugares. E hoje ficou só uma praça linda que você pode ir lá. Já fui nessa praça também, tirei foto com o meu esposo. Quando tem protesto, eu sempre vou por lá, começam por lá. Os estudantes sempre estão por lá. E é bom para passear, relaxar um pouco dessa vida agitada de uma cidade. 45, Fan Park Via Norte. Fica no Shopping Via Norte, na Avenida Arquiteto, né, Bento Rodrigues, 3.760 Monte das Oliveiras. Segunda-feira é fechado, de terça a sexta, das 15h45 às 22h30, sábado e domingo, das 14h45 às 22h30. Feriado, sempre tem que pesquisar a programação. Eram alguns brinquedos que eram da Praça da Saudade, eles levaram para lá, para o Via Norte. Então, assim como tem o parque, você vai lá e brinca com suas crianças, com seus filhos, né? E se diverte. 46, Praia Dourada. Abre nos finais de semana e feriados, acesso pelo ramal no quilômetro 9 da estrada do Tarumã, é aqui mesmo em Manaus. Entrada é R$ 5 por pessoa, a refeição varia de R$ 20 a R$ 50 no local. De fácil acesso, fica ao próximo ao aeroporto de Manaus, o Adolfo de Lisboa. O aeroporto tem pouco movimento para quem gosta de privacidade, é uma opção. O acesso por ônibus só se for no 0013, é o fim do mundo, então não recomendo para vocês irem de ônibus. É indicado ir de carro próprio ou por aplicativo, táxi, frete, né? É melhor você ir com condução própria. O ônibus é o fim para essas estradas. E fica pertinho mesmo, o Tarumã é bem aqui pertinho, você se diverte. 47, Feira de Artesanato Eduardo Ribeiro. Fica lá na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro, funciona todos os domingos, horário das 7 às 14 horas. Eu ia muito quando eu era com a minha mãe pequena e também já fui com a minha família, com meu esposo e meus filhos. Lá visitamos, compramos artesanatos para a renovação dos nossos votos de 20 anos de casamento. Foi lindo. Recomendo a você, tem muito artesanato, roupas, e você vai se apaixonar. Vai cedo, 7 horas, toma aquele café regional e aí você já vai aproveitando as coisas e depois você tá ali no centro, já vai na Eduardo Ribeiro, vai lá no Palácio, vai no teatro, vai na Praça São Sebastião, você já vai fazendo os seus passeios em pontos turísticos. 48, Praça da Polícia Eleodoro Balbim, que ele deu como diferença, mas é a mesma praça que a gente falou, da Praça da Polícia. 49, Relógio Municipal Avenida, fica na Eduardo Ribeiro também, ao lado da igreja da Praça da Matriz, inaugurado no início do século XX, instalado em 1927, compondo a paisagem arquitetônica da Praça 15 de Novembro, mais conhecida como a Praça da Matriz. Então tem a praça, tem o relógio ao lado, tem a praça na frente, tem a igreja, tudo ali pertinho, tudo no centro da cidade, nem parece, a gente anda ali, já se tornou algo comum, né? 50, Paróquia São Sebastião Martins e São Francisco de Assis. Fica na rua 10 de julho, no centro. É a igreja, né? São Sebastião, fica em frente da praça do Largo São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas. Então você tem uma fezinha, também tem muitas partes arquitetônicas. 51,
Praça do Congresso, fica, terminou Eduardo Ribeiro, você saiu, você viu o relógio, você seguiu, tem o palácio, atrás do Teatro Amazonas tem a Praça do Congresso, também tem monumento histórico, tem o prédio do IEA, que são prédios antigos, o prédio do Benjamin Constant, à frente também tem muita história. Você aproveita e tira fotos, que fica lindo. Sempre quando tem protesto também a gente para nessa praça, ela é muito conhecida. 52, Parque Municipal dos Bilhares, localizado às margens das igarapés do Mindu e da Cachoeira, inaugurado dia 24/10/2006, com o intuito de preservação ambiental e lazer. Fica entre a Avenida Constantino Neres e a Djalma Batista. É um espaço para passear, brincar. Já levei meus filhos lá para quando eles já eram melhores, eles andaram de patins. É muito bonito lá, recomendo. Fica entre os shoppings ali também para ficar mais fácil, né? O Milênio, fica bem do lado do Milênio, é bem pertinho ali o espaço. 53, Parque Lagoa Senador Arthur Vigílio Filho, Japim. O Parque Municipal, criado para contemplar a flora e a fauna aquática, inaugurado em 2008, não sabia que existia até eu perguntar, até eu pesquisar, né, no Google, no dia 13/9/2019. Então, falta divulgação. Uma das fotos interessantes, um fato interessante, é que o parque tem solucionado um problema do mau cheiro oriundo do acúmulo de materiais orgânicos no largo. Tem tratamento de efluentes que melhorou a água, com isso as pessoas ficam no local. Quer dizer que o odor era muito forte e as pessoas não conseguiam ficar na praça. E depois, com o tratamento, hoje em dia as pessoas podem ficar, apreciar, curtir a praça. Não conhecia, até fazer essa pesquisa ainda não fui lá, vou visitar para saber como é que é direitinho, tirar fotos, mostrar para vocês, né? E uma coisa fundamental que me chamou muita atenção é essa parte do tratamento dos efluentes. Uma coisa que nós criticamos bastante é que diz assim, os governos não se ligam para a cidade, mas gente, aqui pelo menos no Amazonas eu observo, a Prefeitura de Manaus, ela limpa muito a cidade. Só que a quantidade de lixo que as pessoas jogam é maior do que, não dá tempo deles limparem. A cidade era para ser limpa se as pessoas tivessem consciência e limpassem, não jogassem. Pega seu lixo. Eu não consigo mais jogar um papel no chão. Eu coloco tudo dentro da minha bolsa. Quando eu vou ver, tá cheio de bagulho. Aí às vezes eu jogo assim. Vou fazer uma faxina na minha bolsa. Mas eu não consigo. Me dói. Né? Me dói no coração. E as pessoas não jogam do carro, jogam do ônibus. Meu Deus, as pessoas não veem que isso é elas mesmas. E depois, quando acontece alguma coisa com elas, vocês vão culpar os governos. Não é. É só a própria ação. E se a gente mantém preservado, por isso que eu falei, não jogue nesses lugares, nesses pontos turísticos, não jogue seu lixo. Traga de volta. Ou se tem uma lixeira, jogue na lixeira, que sempre tem lixeira nesses pontos. Para não danificar o lugar, para preservar. E uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam, visite. Esses lugares precisam ser visitados. Porque alguns, como eu falei, tem um que eu falei, foi fechado por falta de visitação. Tem lugares que já foram fechados por falta de visitação. Muitos são gratuitos e não são visitados. Outros são pagos, mas os preços são tão baixinhos. Você às vezes vai no shopping, gasta muito mais e não quer ir para preservar, para conhecer algo tão importante da sua natureza, para a sua vida, não só para a gente que é daqui de Manaus, mas para o mundo inteiro. Isso, a fauna, a floresta, é para o mundo inteiro, não é só para nós do Amazonas. Então visite, eu recomendo, você se sente tão bem. Eu fui visitar já a maioria desses lugares, eu me senti tão bem. Conheci um outro espaço, Manaus tem muitos espaços verdes aqui de preservação, porque nós ainda temos um pouco dessa consciência de preservar. Eu aqui na minha casa mesmo, eu tenho coqueiro,
Eu tenho o cupuaçu, o coqueiro nós que plantamos, mas o cupuaçu já estava daqui quando a gente comprou e a gente preservou. A gente já plantou um outro cupuaçu que já está grandinho, banana, mamão, é, a gente tinha acerola, só que ele teve que ser cortado porque ele estava doente. Tem pés de abacaxi, quer dizer, hoje eu vejo algumas pessoas a preocupação de próprio ter a sua horta em casa. Por que também não ter o seu cantinho, o seu jardim, as suas plantinhas e preservar? Cuidar, como é bom você morar do lado das plantas. O quanto é fresco aqui devido a essas plantas. Então eu recomendo, visite esses lugares que você vai se amar, você vai se apaixonar, você não vai se arrepender de conhecer, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.